Imaginem só, era o ano de 2003, uma família como tantas outras. Roberto, Célia e os 3 filhos pequenos. Ana, com 8 anos, Pedro, com 5, e o caçula Lucas, com apenas 3. Uma vida simples, cheia de desafios, mas com a união que se espera de uma família. Até que de uma hora para outra, sem aviso, sem um bilhete, sem uma palavra, Roberto desapareceu. Ele simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou. Anos depois, a família descobriria que ele tinha ido viver com outra mulher. Mas, naquele momento, só restou o vazio, a confusão e o desespero. Célia se viu completamente sozinha, sem estudos, sem profissão, com 3 crianças para alimentar, vestir e educar. O mundo dela desabou. Mas uma mãe não tem tempo para o luto quando seus filhos têm fome. A única saída que ela encontrou foi a força dos próprios braços. Célia começou a trabalhar como faxineira, como passadeira. Ela não tinha escolha. A necessidade era gigante. Para conseguir o mínimo, ela pegava 3, às vezes 4 faxinas por dia. A rotina era desumana. O despertador tocava às 4 horas da manhã. Antes mesmo do sol pensar em nascer. Ela preparava o que podia para os filhos e saía. Voltava para casa à tarde da noite, por volta das 10, exausta, com o corpo doendo, mas com o coração apertado de saudade e preocupação. Enquanto Célia se desdobrava, as crianças cresciam praticamente sozinhas. Ana, a mais velha com seus 8 anos, de repente se tornou a mãezinha da casa. Era ela quem cuidava dos irmãos mais novos, quem dava comida, quem tentava consolar o choro do pequeno Lucas. Ela via nos olhos da mãe um cansaço que parecia não ter fim. As crianças viam a mãe se destruir, dia após dia, para que eles tivessem um teto sobre a cabeça e um prato de comida na mesa. Mas nem sempre o prato de comida estava cheio. Eles conheceram a fome de verdade. Aquela fome que dói, que tira o sono, que faz a barriga roncar e a esperança diminuir. Os anos foram passando e a ausência do pai era uma ferida aberta, mas a luta pela sobrevivência era ainda mais urgente. Datas especiais, que para muitas famílias são motivo de festa, para eles era um lembrete doloroso da pobreza. Natal sem presentes debaixo da árvore. Aniversário sem bolo, sem velhinha, sem a cantoria de parabéns. As roupas eram sempre velhas, herdadas, remendadas. Os sapatos, furados. A alegria da infância foi roubada pela dura realidade. Cada moeda que Célia ganhava era contada e destinada para o aluguel e para a comida. Não sobrava para mais nada. Ana, a menina que cresceu rápido demais, sentia o peso do mundo nos ombros. Ela via o sacrifício infinito da mãe e sentia que precisava fazer alguma coisa. A escola, que deveria ser seu passaporte para um futuro melhor, se tornou um luxo que eles não podiam mais pagar. Aos 14 anos, com o coração partido, Ana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Largou os estudos para trabalhar e ajudar a mãe. Começou a fazer bicos, pequenas faxinas, qualquer coisa que pudesse trazer um pouco mais de dinheiro para dentro de casa. Ela abriu mão dos seus sonhos de adolescente, dos estudos das amigas, para dividir o fardo com a mãe. A família seguiu assim, unida pela dor e pela necessidade. Pedro e Lucas cresceram vendo o exemplo de força da mãe e da irmã. Aprenderam desde cedo o valor do trabalho duro e da resiliência. Eles entendiam que cada pedaço de pão na mesa era fruto de um sacrifício enorme. 20 anos se passaram. 20 anos de luta, de lágrimas, de superação. Célia, envelhecida pelo trabalho excessivo, mas com a dignidade de quem nunca desistiu. Ana, a mulher que abdicou da própria juventude pela família. Pedro e Lucas, os meninos que se tornaram homens forjados na dificuldade. E então, um dia, o passado bateu a porta. Roberto, o homem que os abandonou, reapareceu. A vida, com suas ironias, tinha cobrado seu preço. Agora, ele estava velho, doente e sozinho. A mulher por quem ele trocou sua família também o havia abandonado. Sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém, ele procurou os filhos que um dia renegou. Ele pediu perdão. Pediu ajuda. Imaginem o choque. O homem que causou tanta dor, tanta fome, tanta humilhação, agora estava ali, frágil, pedindo socorro. O que você faria no lugar deles? Como perdoar o imperdoável? Como acolher quem te deixou para morrer de fome? A primeira reação de Ana, Pedro e Lucas foi a raiva, a mágoa acumulada por 2 décadas. Todas as noites mal dormidas, todos os natais vazios, toda a humilhação, tudo veio à tona. Era justo que ele agora sofresse um pouco do que eles sofreram. A vontade era de fechar a porta na cara dele e deixá-lo à própria sorte, assim como ele fez com eles. Mas então, eles olharam para a mãe, Célia, a mulher que aguentou tudo em silêncio, com uma força que parecia vir de outro mundo. Ela olhou para os filhos com os olhos marejados e não disse uma palavra de ódio. Em seu olhar havia apenas a dor de uma vida inteira, mas também uma compaixão que ninguém conseguia entender. Ela, que foi a maior vítima de tudo aquilo, foi a primeira a mostrar um caminho diferente. Essa história nos faz pensar sobre os limites do perdão.
sobre o que significa ser família, o perdão não é esquecer a dor, não é apagar o passado. Talvez seja entender que guardar o rancor só nos mantém acorrentados a quem nos feriu. Ana, Pedro e Lucas, inspirados pela resiliência silenciosa da mãe, tomaram uma decisão que chocou a todos que conheciam sua história. Eles decidiram cuidar do pai, não por ele, mas por eles mesmos, para quebrar o ciclo de abandono e dor. Eles não o receberam de volta como pai, pois esse título ele perdeu há muito tempo, mas o acolheram como um ser humano em necessidade. Ofereceram um teto, comida e os cuidados médicos que ele precisava. Essa atitude não foi fácil. Cada dia era um exercício de superação. Mas ao fazer isso, eles se libertaram. Libertaram-se do ódio que os consumia. Mostraram que, apesar de tudo o que passaram, a miséria e o abandono não destruíram o que eles tinham de mais valioso. A humanidade, a força que Célia plantou neles, floresceu da forma mais nobre possível. Eles provaram que são maiores do que a dor que lhes foi imposta. E essa, talvez, seja a maior vitória de todas. Uma lição de vida que nos ensina sobre força, resiliência e a incrível, e por vezes inexplicável, capacidade humana de perdoar. Obrigado por assistirem essa história tão poderosa. Se ela te tocou de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais relatos como este. Até a próxima!